3 Twitch Pop Capítulo 9 Sinais de alerta Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Uma vez conhecido como Império Gracia, o Reino Gracia governou quase todos os reinos na região leste do continente. No entanto, a Guerra dos 1000 Anos não foi boa para ele, pois perdeu suas grandes potências e riquezas. Como resultado, sua força caiu para o mesmo nível dos reinos que governava. Essa guerra civil resultante acabou dividindo em pequenos reinos. Ainda veríamos traços da grandeza do império caído em todos esses pequenos reinos, embutidos em sua cultura e arquitetura, mesmo que esses reinos não o reconhecessem. Mas o mesmo não poderia ser dito sobre o Reino Gracia. O Império Gracia costumava ser um dos 3 impérios mais fortes do continente, principalmente devido à sua terra mais fértil e rica em recursos e, acima de tudo, a fé de Solis estava sediada lá. Até hoje, a única aspiração do reino é se levantar e recuperar seus territórios perdidos mais uma vez e, finalmente, trazer à tona seu passado glorioso. Essa foi uma soneca mortal. Os pesadelos daquela piscina escura de cobras brancas ainda estão lá. Mas onde estou? Para o pequeno Sylvester, dormir era como cair morto por horas. Mas essas longas sonecas lhe deram outra dor de cabeça. Eles o assustaram quando ele acordou. Sendo um ex-espião, costumava ser sua prioridade nunca deixar a situação sair do controle. Ele sempre tentou interpretar informações e deduzir coisas a partir do comportamento das pessoas ao seu redor. Mas, como quis o destino, ele não tinha ideia de onde estava. A última coisa de que se lembrava era de dormir no colo de Xavier enquanto a carruagem se dirigia para uma cidade. Agora ele estava sentado no colo de uma mulher desconhecida, apertado e perto de seus seios fartos e macios. Ela tinha cabelos loiros dourados, olhos cinzentos, pele lisa e toneladas de maquiagem. Suas rugas revelavam sua idade em torno de 40 anos, mas apenas acrescentavam mais beleza ao seu sorriso. Espere. Esta não é minha mãe. Onde estou? Onde ela está? Ah! Olhe para você, tão pequena e linda. Olha, nossa cor de cabelo combina. A mulher o tratou como se fosse um cachorrinho. Ele não deu atenção a ela e olhou em volta. Rapidamente, ele percebeu onde estava. Era uma espécie de refeitório. Havia uma longa mesa em cujos lados as pessoas estavam sentadas, de velhos a jovens. A mulher em cujo colo ele estava sentada em uma extremidade, em sua cadeira mais proeminente e luxuosa, o que revelava muito mais sobre ela de pé na sala. O lugar pertencia a alguém rico, pois o salão parecia uma casa nobre durante o Renascimento. Pinturas coloridas e belos vasos decoravam o salão até a borda. Havia ouro brilhante por toda parte, desde os talheres até o lustre no teto. Felizmente, ele também encontrou Xavier sentada à direita da loira. O primeiro foi o Grão-Senhor Inquisidor. Mas uma coisa peculiar era que todos os outros tinham olhos cinzentos e cabelos loiros, exceto sua mãe e o Grão-Senhor Inquisidor. Ah, que criança curiosa! Querida favorita de Deus, eu sou a Imperatriz Regina Gracia do Reino Gracia. Você pode me chamar de Vovó Rex se quiser. Ela disse com tanto amor que Sylvester sentiu que ela era sua família por um segundo. Mas então seus sentidos prevaleceram e ele notou os pequenos detalhes. Primeiro, ele teve que lamber os lábios algumas vezes, pois de repente sentiu um gosto e cheiro estranhos na boca. Sua língua parecia azeda e salgada, enquanto seu nariz notava um doce aroma rosado. Era estranho, mas familiar. Desde que nasceu, ele sentia aleatoriamente esses cheiros e gostos estranhos. Vamos ver. Olhos brilhantes. Posso sentir os batimentos cardíacos acelerados e como suas bochechas se contraem toda vez. Ela estava sentindo inveja. Isso era tudo o que ele podia adivinhar grosseiramente. Não foi muito difícil adivinhar o porquê. Sylvester era o recém-proclamado favorito de Deus. E se esse status era tão significativo quanto parecia pretensioso, então esta imperatriz, com toda a probabilidade, estava amaldiçoando sua sorte por não tê-lo encontrado primeiro. Isso deve ser suficiente, imperatriz. A criança abençoada precisa de descanso.
O inquisidor Grão-Senhor estava pronto para levá-lo embora e deixá-lo se sentir quente em seu colo, cobrindo com sua cortina. Lentamente, o salão começou a ficar vazio. Os criados bem vestidos pegaram os pratos. Então, finalmente, apenas a imperatriz, o inquisidor Grão-Senhor e Xavier permaneceram. Mas, por algum motivo, a imperatriz continuou encarando Xavier. O grande homem notou. Não dê atenção a ela, Imperatriz Regine. Ela está aqui apenas para a criança. Ela é uma de nossa espécie. Estamos todos unidos pela Igreja, pela graça e pela fé dos santos solis. Então, por favor, diga o que pensa. O som agudo da cadeira raspando no chão alertou Sylvester. Ele conhecia esse comportamento. As pessoas na sala estavam prestes a discutir algo importante. A imperatriz cruzou os braços. Sua persona de velha, sábia e bela rainha desapareceu no momento seguinte enquanto seu rosto se contorcia em um sorriso de escárnio sempre presente. Senhor Inquisidor, da última vez que nos encontramos, você me garantiu que discutiria meu assunto com o Santo Padre. No entanto, não ouvi nada em 3 meses. Esses assuntos levam tempo, Imperatriz. O diabo interfere no que é feito às pressas. E, o sumo pontífice também deve pensar em todo o continente e no tratado de paz com os imundos pagãos do Oriente. Não. Ela balbuciou para mostrar seu ataque de raiva e a crescente frustração. Sylvester sentiu um surto emocional no inquisidor Grão-Senhor. Ele podia sentir isso do colo, a maneira como os músculos do homem ficaram tensos, e ele podia ouvir o som agitado das luvas de couro em seu punho cerrado. Lord Inquisitor ficou furioso com as ações da Imperatriz. Sem saber disso, a Imperatriz revelou seus pensamentos. Não se esqueça. Lutar pela Igreja foi o que nos fez perder riquezas e nossas potências. O enfraquecimento e o eventual colapso do Império Gracia foram e suas palavras instantaneamente pararam quando o medo se tornou aparente em seu rosto. Seu corpo estremeceu enquanto seus olhos permaneciam fixos no visor do Grão-Senhor Inquisidor. Ela rapidamente se levantou, caiu de joelhos com um baque e bateu palmas. Peço desculpas pela transgressão, meu senhor. Sou um devoto servidor da fé. Que a luz ilumine nossos caminhos e alimente nossas gerações. Amém. O homem se levantou. Ele usou sua bengala para se aproximar da imperatriz, ou rainha. Ela não ousou mais olhar para o rosto dele. Palma no chão. Suas palavras não carregavam nenhuma emoção. Era uma ordem que ela só poderia cumprir. Sem nenhum guincho ou palavras, ela estendeu a palma da mão direita e a colocou no chão. Arg! Ela chorou de dor e arrependimento. O Grão-Senhor Inquisidor colocou seu sabatum, bota de metal, na palma da mão dela, pressionando-o com força suficiente para produzir o estalo de ossos quebrando. As lágrimas da Imperatriz Gracia caíram, lamentando seu colapso anterior. Olhe nos meus olhos, ele ordenou. Seu rosto estava totalmente coberto por uma máscara de metal, mas pela pequena abertura para os olhos, ela podia ver o brilho vermelho sangue apertando seu coração de medo. Os olhos a lembraram que ele era o terceiro guardião da luz, um homem de nível de grande mago, um ser poderoso o suficiente para conquistar cidades com um aceno de mão. Perdoe-me. Lorde Inquisidor, eu estava sem ele interrompeu. Tribo Verde, era assim que todos chamavam sua família há 5.000 anos. Luther Wasserminton, o primeiro Papa, agraciou você com sua ajuda. Então, pela mesma graça, você se nomeou Família Gracia. Você precisa ser lembrado da história, criança, pois os ignorantes estão condenados a repetir os erros de antigamente. Craque, o pulso dela quebrou com o peso dele, mas ela não gritou, embora sentisse uma dor extrema. Apenas alguns dias atrás, excomungei e erradiquei a família governante da vila de Desert por seu sacrilégio. Não desejo fazer disso um reino, Imperatriz Gracia. Que você tenha uma boa noite de sono e tempo suficiente para reconsiderar seus pensamentos. Ele se afastou com a bengala dando passos ameaçadores no chão de ladrilhos. Cada vez que tocava o chão, o coração da Imperatriz batia de medo.
Ela se perguntou se este seria um movimento que desenraizaria toda a sua cidade imperial. Porque ela sabia que o terceiro guardião era conhecido por não mostrar pena. No entanto, nada aconteceu, e os passos lentamente se distanciaram cada vez mais, finalmente permitindo que ela respirasse e caísse de costas. Mas a essa altura, a adrenalina havia perdido o efeito quando ela sentiu uma dor angustiante. Arag. Curandeiros. Chamem curandeiros. Sua mão e dedos direitos eram como gravetos quebrados, mas era algo que o mago residente poderia consertar facilmente. Ao mesmo tempo, do lado de fora, o Lorde Supremo Inquisidor mostrou a Xavier o caminho para seu quarto. Ela conseguiu ficar quieta apesar do que viu esta tarde. Mas sua mente ainda estava entorpecida e perdida. Este é o seu quarto. Ele entregou Sylvester para ela. Mas não acabou aí. Sua mão pousou firmemente no ombro esquerdo de Xavier, apertando-o. Ela olhou para ele nas órbitas do visor, e nelas estava o mesmo olhar que ele deu à rainha, mas ela se sentiu menos apavorada. Sylvester, ao mesmo tempo, sentiu um cheiro familiar, que sentiu quando o chefe Desert tentou matá-lo, tão amargo. Seu nariz, língua e até sua respiração pareciam amargos. O que você testemunhou lá não deve ser divulgado, criança. Sua voz calma e autoritária e sua aura furiosa não combinavam. Mas ela conseguiu assentir. Então ele continuou. Na fé de Solis, chamamos todas as devotas de mães. Você é uma boa mãe, Madre Xavier? Sim, meu senhor. Eu amo Sylvester e cuido bem dele. Ah! Ela sentiu o aperto em seu ombro apertar, fazendo-a gritar de dor. O homem assentiu e proferiu ameaçadoramente. Isso eu sei muito bem. No entanto, e a fé e o reino? Talvez, um dia, se eu descobrir alguém dizendo como esta rainha estremeceu sob meus pés, verei se você sido uma boa mãe. Boa noite, criança. Que a luz te guie para os caminhos retos. Tite Pope capítulo 10. O bardo. De repente os cavalos trotavam na bela estrada pavimentada com pedras, e a carruagem os seguia. Os cascos faziam barulho, indicando a eles a velocidade com que a carruagem agora se movia. A estrada parecia muito mais movimentada, e os campos de ambos os lados estavam cheios de colheitas deliciosas, fazendeiros e vacas pastando. A procissão havia deixado Green City, a capital do reino de Gracia. No entanto, nem Sylvester nem Xavier pareciam melhores. Seus olhos tinham olheiras. Os eventos que aconteceram na noite passada lhes forneceram pensamentos suficientes para a luta da noite. Xavier estava assustada e incerta sobre o futuro após o aviso indireto do Inquisidor Grão-Senhor, enquanto a avaliação de Sylvester era muito mais profunda. Portanto, mais um pesadelo para ele. Ele agora entendia por que o homem não ordenou que Xavier fosse embora quando sabia que a rainha falaria e faria papel de boba. Esta provavelmente não foi a primeira vez que a rainha perdeu paciência. Portanto, o senhor deve ter julgado o que estava para acontecer. Portanto, aos olhos de Sylvester, foi uma demonstração de força e tática de pressão para assustar Xavier a submissão e lealdade. Afinal, o que ela era se até mesmo o status da rainha estava abaixo do senhor? Sylvester costumava empregar essas ameaças indiretas em sua vida passada, pois muitas vezes faziam o trabalho sem muito suor ou violência. Mas aqui, isso foi mais uma revelação para ele. Ele havia se acomodado demais no colo daquele homem. Ele foi enganado pela aura e voz do avô, esquecendo-se de que a guerra costuma ser a escolha dos homens mais velhos. Sylvester agradeceu a si mesmo por ter usado o homem apenas para obter informações. Mas ele tinha que parar de confiar demais no grão-senhor inquisidor. Foi uma lição aprendida por todos os agentes adormecidos da ciência mundo anterior. Espere o pior daqueles que você espera o melhor. E este certamente não era um mundo pacífico de conto de fadas. Portanto, ele precisava pesar com cuidado. Preciso mudar minha visão de mundo. Este reino é implacável, nojento e sem lei. Não posso tratar ou julgar os seres pelos padrões da Terra do século XXI. Sylvester olhou para o Lorde Inquisidor, que estava sentado diante dele de Xavier. Ele se perguntou o que estava por trás daquela máscara.
Após um momento de reflexão, Sylvester fechou os olhos. Não importava. Por enquanto, a única pessoa em quem ele podia confiar neste mundo era sua mãe. A segurança dela era sua prioridade por enquanto porque ele ficaria preso neste corpo minúsculo sem ela. Dormir era como uma viagem rápida em jogos para Sylvester. Cada vez que ele acordava, ele cheirava fragrâncias incomuns e via coisas diferentes. Mas ele notou que quanto mais eles viajavam, mais verdes ficavam os pastos. E, finalmente, eles chegaram a uma estrada larga pavimentada com pedras. Fontes de água, flores de cerejeira e outros tipos de árvores estavam em ambos os lados. O vento entre aquelas árvores criava um aroma doce, fresco e prazeroso. Isso acalmou o clima. Mas chame isso de hábito ou simplesmente medo de ser muito fraco. Sylvester sempre acordava com um sobressalto e o coração batendo ansiosamente. Ele rapidamente olhou para cima e viu Xavier olhando fixamente pela janela. Ele se acalmou e respirou fundo. Então, sentindo desconforto, ele tentou se mover e mexeu os braços e as pernas. Essa irritação estava presente desde que ele nasceu. Ele simplesmente não conseguia se acostumar com esse corpo de bebê. Isso o fez se perguntar o quanto disso era verdade e o quanto era besteira sobre personagens fictícios levando as coisas tão levianamente e destruindo reinos aos 5 anos de idade. Para ele, tudo isso parecia um sonho, uma história. No entanto, esta era a própria realidade. Ele não podia deixar de se sentir desconfortável com suas limitações físicas neste pequeno corpo. Ele bocejou e esfregou os olhos. Onde estamos agora? Este lugar parece tão bom. Mas espere. Onde estão os soldados nos escutando? Oh. Ele começou a fazer barulhos de unga-bunga para chamar a atenção de todos, esperando que alguém falasse alguma coisa. Xavier rapidamente tentou colocar o mamilo em sua boca. Mas ele não estava com fome e rejeitou a oferta. O grão-senhor inquisidor olhou para ele como se acordasse de uma meditação. Sua presença era como o ar durante a meditação, mas se transformou na de um predador assim que ele abriu os olhos. No entanto, este predador falou com grande reverência: só mais um pouco, querido favorito de Deus. Chegamos ao nosso destino, na minha amada Terra Santa. O que ele quer dizer com isso? A igreja é um reino. É como a Roma antiga? Sylvester se perguntou. O grão-senhor inquisidor continuou: Sir Adric Doloren, saia neste instante e traga a seda dourada para ele. Não permitirei que ele apareça como um filho baixo. Honestamente, Sylvester adorava estar ganhando esse tratamento especial apenas por causa do título pretensioso e da magia que mostrava. Ele era especial neste mundo e gostaria de continuar assim o maior tempo possível. Logo, a carruagem entrou em um túnel com uma estrada de subida. As paredes lisas dentro dela estavam cobertas com uma mistura de cimento. O túnel estava mal iluminado com cristais no teto, que pareciam lâmpadas incandescentes. A carruagem cortou o túnel a grande velocidade, lançando uma lufada de brisa calmante na cabine. A luz do sol cegou seus olhos por um segundo assim que a carruagem saiu do túnel. A diferença entre os arredores antes de entrarem na caverna e agora era como o dia e a noite. As estradas ficaram ainda mais largas e havia um poste de luz dourado lindamente entalhado em cada intervalo. Havia árvores de frutas, flores e vários odores em intervalos iguais. Cada coisa por lá parecia planejada. Sylvester olhou de longe. Seu queixo caiu com o choque ao testemunhar a visão à sua frente. Ele não tinha visto tais estruturas majestosas, mesmo em sua vida passada. Havia castelos de mármore branco, um maior que o outro. Todos tinham vários picos pontiagudos feitos de ouro que brilhavam à luz do sol. Ao se aproximarem, ele percebeu que os vários castelos não ficavam no mesmo terreno. Em vez disso, sua localização era uma constelação de múltiplas penínsulas ao lado do mar. Cada península tinha castelos e estruturas que variavam de cidades a simples vegetação. Eles cruzaram as primeiras muralhas da fronteira em pouco tempo e entraram na cidade limpa e bem planejada na base de um castelo. Havia um número significativo de pessoas de todos os gêneros. Mas suas roupas poderiam ser chamadas de uniformes, pois a maioria deles era semelhante.
Os guardas tinham armaduras de prata brilhante com espadas, martelos ou lanças. O resto das pessoas usava vestidos brancos, cinza claro ou marrom. Alguns deles usavam capas curtas na altura dos ombros em volta do pescoço e uma placa dourada no peito, amarrando a capa vermelha. Tudo era único para Sylvester, e ele não conseguia entender o que significavam essas coisas diferentes. Nesse momento, a carruagem finalmente parou diante das escadas que levavam a um enorme castelo. O grão-senhor inquisidor saiu primeiro e imediatamente caiu de joelhos enquanto encarava a estrutura. Ele então cruzou os braços sobre o peito e orou em silêncio por 5 minutos. Depois disso, ele olhou para a carruagem e expressou em tom autoritário: "Trago o favorecido de Deus. Deixe seus pés tocarem esta terra benevolente e se aquecer na luz sagrada. Só então ele entenderá a graça de Solis em primeira mão." Xavier sabia que não devia desafiá-lo depois de receber o aviso. Então, com Sylvester em seus braços, ela saiu e se ajoelhou. Ela então ajudou Sylvester a se levantar. Sylvester entendeu que precisava manter o jogo para continuar recebendo os benefícios. Então ele fechou os olhos e inventou algumas frases rimadas. Então, com sua voz robótica estridente, ele os fez acreditar que essas palavras vinham do próprio Deus Solis. "Oh, a terra tocada pela luz de Deus, cumpri meu dever como seu bardo. Voltei para o seu abraço, e assim aguardo sua graça." O que está acontecendo? Essa sensação atrás da minha cabeça, essa sensação de formigamento. Assim que terminou, Sylvester não conseguiu manter os olhos fechados. Ele olhou para o chão de mármore limpo e polido. Ele podia ver seu reflexo nele. Um olhar foi o suficiente para fazê-lo perceber o que estava acima de sua cabeça. Uma auréola. Ah! Não é à toa que eles me confundiram com um bardo. Ele percebeu depois de ver o círculo dourado brilhante atrás de seu crânio. Durou enquanto ele cantou o hino e então desapareceu abruptamente. Sylvester pensou que tudo até agora eram apenas coincidências. Mas parecia que sua magia apoiava essas coincidências. Sua mente foi inundada com perguntas. Como eu uso esse poder? Quão forte posso ficar? Esses cheiros também estão relacionados à magia. Qual é o nível de adepto? Bach. Ele tinha 1000 perguntas, mas seus pensamentos foram interrompidos pelo gigante de um homem caindo de joelhos novamente, desta vez encarando a criança enquanto as mãos do último tremiam de excitação. Tite Pope capítulo 11 Magna Sanctum. Para uma criança de apenas 3 meses, pronunciar palavras tão complexas em rimas era algo que ninguém poderia ignorar. Além disso, os hinos e a força mágica de Sylvester fizeram o Lorde Inquisidor acreditar que ele era o verdadeiro favorito de Deus. Bom, o grão-senhor Inquisidor prostrou-se diante dele com seu elmo tocando os pés de Sylvester. Sua voz ainda ecoava ao ar livre e parecia ter um leve tom de tremor. "Bem abençoado filho, com tais milagres maravilhosos você nos agracia. Meu coração se contorce de calor ao vê-lo falar as palavras do Senhor. Sim, minhas visões não mentiram. Devo apresentá-lo ao Santo Padre. Você será o presente ao seu 200º aniversário de nascimento." Ele se levantou e tomou Sylvester em seus braços. "Senhor Doloren, mostre a Madre Xavier o caminho até o gabinete da Grande Mãe." "Entendido, Lorde Inquisidor." Xavier olhou para Sylvester, preocupada com o que acabara de acontecer. Ele mais uma vez cantou o hino com a auréola nas costas bem nos braços dela. Ela também sentiu o calor irradiando dele. Mas para ela, ele ser um favorito de Deus era impossível. Como ele pode ser o favorecido quando seu sangue está manchado? No entanto, ela sabia de uma coisa: ele estava totalmente seguro por enquanto. Enquanto acreditassem que Sylvester era excepcional, a igreja iria muito além para protegê-lo. Então ela se curvou e seguiu o cavaleiro sagrado, não antes de dar um último olhar amoroso para seu filho. O grande fanático não perdeu tempo e começou a subir as escadas do castelo. Ao longo do caminho, cada cavaleiro de guarda de ambos os lados se ajoelhou e bateu com a ponta de sua lança no momento em que seus pés se aproximaram de sua linha de visão. Quanto mais subia, mais rápido ficava, ignorando que tinha uma bengala na mão. Quando ele alcançou o topo,
Murmúrios altos e reverências de pessoas vestidas com seda fina e ornamentos de ouro saudaram. Estes pareciam diferentes das pessoas da igreja. Mas o homem os ignorou e foi até a gigantesca porta de metal de bronze. Os guardas que estavam na frente dela, tentando controlar a multidão, ajoelharam-se e imediatamente abriram a porta. A essa altura, Sylvester tinha provas de que estava nos braços de um homem influente, e esse mesmo homem o reverenciava por suas besteiras. Ele estava lentamente começando a entender que colher de ouro ele havia criado para si mesmo. O próximo é... terceiro guardião da luz, Crimson Fury chegou. O locutor na porta clamou em sua entrada. Do outro lado da porta havia um magnífico salão gigante que parecia uma sala do trono. Construído em mármore preto e branco, foi decorado com gravuras douradas com entalhes aqui e ali. Uma grande janela no final do corredor fornecia um belo pano de fundo para o trono na plataforma. Tudo ali era iluminado pela luz do sol que vinha de janelas estrategicamente colocadas. Porém, a beleza diminuiu até certo ponto quando a grande multidão se reuniu nos corredores laterais e continuou com seus altos murmúrios. Para Sylvester, era como se ele estivesse em um drama de época surreal. O grão-senhor inquisidor não prestou atenção aos que o cercavam e caminhou em direção ao homem sentado no trono. Os olhos do Lorde Supremo sob a máscara brilharam em luz vermelha como se ele estivesse excitado. Com um baque, ele se ajoelhou logo após subir o primeiro lance de escadas e anunciou zelosamente, apresentando Sylvester à frente. Santo Padre, eu apresento a você, o favorecido de Deus. O que? A favorita. Ele é o verdadeiro. Os murmúrios tornaram-se aparentes e altos no momento em que ele anunciou. Mas eles morreram lentamente quando o homem no trono se levantou e desceu as escadas. Com mais de 1,80 m de altura, ele era um homem velho, mas o poder ainda corria em suas veias e permitia que ele permanecesse como sumo pontífice, o ser mais forte do mundo inteiro. Joias, tomos e poemas escritos os reis e príncipes aqui presentes me presentearam com coisas que não têm utilidade. Mas você trouxe não apenas um presente, mas uma bênção direta do Senhor. O Papa parou diante do homem ajoelhado e tomou Sylvester em seus braços. Pela primeira vez, Sylvester viu claramente o Papa. O último parecia um velho comum, mas a aura ao seu redor era majestosa e sagrada. Ele tinha uma barba branca curta, mas cheia, no rosto e olhos mais azuis que o mar. A aura radiante deste velho fez Sylvester se sentir calmo e confiante neste homem, apesar de sua mente lhe dizer para não fazê-lo. Ele também usava uma mitra, na cabeça, mas esta parecia ser feita de prata, aço e ouro. Para o Papa, foi uma experiência semelhante. Ele estava hipnotizado pelos olhos de Sylvester. Dourado. Seus cabelos e olhos lembram a cor de Solis. Parece que você nasceu para ser abençoado, meu filho. Sua santidade, ele também canta ao sermão de Deus como bardo do Senhor. É mágico ouvir e ver com os olhos de alguém favorecido por Deus. Por favor, cante novamente e que todos sejam testemunhas. O Papa balançou a cabeça e falou com uma voz paternal suave e rouca. Eu acredito em você, fogo carmesim. Mas a palavra do Senhor não é algo que nós, mortais, podemos forçar. Quando o Senhor quiser, a criança cantará. Deixe-nos, não atrapalhe mais a cerimônia. Vou deixar a criança brincar no meu colo. O Papa voltou ao seu trono e sentou-se graciosamente. Ele fez questão de deixar Sylvester testemunhar o evento em andamento enquanto segurava pela barriga com uma mão. De vez em quando, ele conversava com Sylvester e tentava ensinar-lhe coisas. Anunciando: o rei de Riveri está aqui. Sylvester olhou para frente quando um velho magro em vestes de seda verde com bordados dourados entrou. Em sua cabeça, ele tinha uma coroa dourada circular, que parecia arbustos emaranhados. Assim que este homem chegou ao final da escada, ele se ajoelhou com grande esforço. A idade não deve ter sido boa para ele, pois a dor era visível em seu rosto. Ele então colocou a coroa no primeiro degrau. Eu presto homenagem ao Santo Padre. Como sempre, prometo uma doação de grãos. O Papa simplesmente assentiu e ergueu a palma da mão por um segundo. Então,
Um raio de luz branca apareceu de repente e envolveu o corpo do velho rei. Espalhou-se lentamente sobre ele e depois desapareceu silenciosamente. Isso deve aliviar sua dor, meu filho. Obrigado, Santo Padre. Depois que o rei se foi, veio o seguinte anúncio. Reis, comerciantes ricos e enviados de longe vieram desejar ao Papa seu 200º aniversário. O rei das terras altas chegou. O reino da rainha do sofrimento chegou. O grão-duque do Pati está aqui. O enviado do Império Mazan veio prestar respeito. O reino do príncipe de Gracia entra. Príncipes e princesas do continente de areia estão aqui. Uma hora se passou e as pálpebras de Sylvester começaram a tremer de exaustão. No entanto, seu coração estava batendo mais rápido do que nunca. Ele estava no colo do homem para quem os reis e rainhas do mundo se ajoelhariam com medo e tentariam agradá-lo com presentes de proporções inimagináveis. Ouro, joias e artefatos eram tão comuns quanto o ar na sala. Ele percebeu que não estava nada seguro. Pelo contrário, ele estava na situação mais perigosa em que uma criança poderia estar. Ansioso, ele olhou para o rosto do velho, imaginando quão poderoso ele era. Eu me trouxe não apenas para um covil de lobos, mas estou sentado no colo de seu rei. O velho papa sentiu o olhar e olhou para Sylvester. A princípio, seu olhar era solene, mas então um grande sorriso de avô surgiu em seu rosto, revelando seus dentes brancos. Ele acariciou o cabelo de Sylvester e o envolveu em um tecido de seda fina para que ele pudesse dormir. Ele falou baixinho para que ninguém mais pudesse ouvi-lo. Durma, pequenino. Sua hora de ficar entediado como eu ainda não chegou. Esses tolos pretensiosos e infiéis de seus esquemas para me agradar. Eles pensam que eu não vejo nada, mas eu vejo tudo. Boa, tolos. Certo? Au. Você quer brincar com a barba do vovô? Mas é muito curta. Talvez eu devesse deixar crescer mais. Ele estava bajulando Sylvester. Caramba, Sylvester sentiu que o velho poderia ter beijado sua testa se não fosse pela multidão ao redor. E isso confundiu ainda mais. Ele é o cara mau ou o cara bom? Tweet Pop capítulo 12 adotado. J. John. Pepronze. Deve viver. Eu te amo. Para sempre R. Sim. Os olhos de Sylvester se arregalaram abruptamente e sua pupila dourada se dilataram. Seu corpo se levantou da cama e tentou se sentar enquanto o suor escorria por sua testa. Os pesadelos dos dias mais esquecidos ainda não haviam saído de seu lado. E muitas vezes terminavam com a sensação de que ele estava caindo em um abismo sem fim. O que aconteceu, querida? Viu um pesadelo? Xavier notou a têmpora coberta de suor. Pegando um pedaço de pano de seda, ela o enxugou e deu um beijo na bochecha dele. Você é diferente, muito diferente. Mas eu decidi deixar esses pensamentos irracionais de lado. Você é meu filho, e nada vai mudar isso. Estou certo, meu lindo príncipezinho. Ela começou a brincar com ele, levantado acima de sua cabeça, estendendo os braços. Sylvester tinha acabado de acordar e nem sabia se era dia ou noite. Mas ele a entreteve. A mulher merecia algum nível de felicidade. No entanto, ele se perguntou por que os pesadelos estavam chegando. Se ele fosse pela ciência, ele calculou que o cérebro de um recém-nascido se desenvolve mais quando ele completa 5 anos. Então talvez suas memórias estivessem se reafirmando neste corpo. Ou se era algo mágico, ele não fazia ideia. Ele olhou para sua mãe animada. Ela estava vestindo vestes religiosas de ouro brilhante e uma touca agora. E aos seus lados, ela também prendeu uma adaga e um pequeno livro. Depois de brincar com o filho, Xavier o colocou no berço. Sinto muito, Max. Devo ir estudar com outras trainee Brigtimotes. Você brinca aqui. Voltarei em breve para alimentá-lo novamente. Sylvester estava sentado no confinamento de seu berço semelhante a uma prisão enquanto olhava para ela partir. Ele então olhou ao redor. Este berço era pelo menos 2 vezes mais alto que ele. No entanto, ele sabia que poderia subir. Chame isso de um risco ocupacional de sua vida anterior ou paranoia geral depois de passar pelos últimos dias infernais. Ele não podia descansar a menos que conhecesse os arredores,
que tudo estava seguro. Quando criança, eu posso vagar por onde eu quiser, e ninguém vai ficar com raiva ou me machucar. Portanto, devo tirar o melhor proveito desta situação. Usando suas pernas do macarrão, ele tentou escalar as barras do berço. Mas como seu aperto não era firme, ele escorregava todas as vezes. Havia muitas almofadas ao seu redor que ele poderia usar. Então, ele usou toda a sua força e empilhou os travesseiros um sobre o outro até que sua altura se alinhasse com a da barra do berço. Em seguida, jogou um travesseiro fora e começou a subir o último trecho. Pé. Ele tentou usar toda a força do seu núcleo, mas isso fez sua barriguinha fraca estourar uma brisa matinal em sua bunda, um sinal de boa saúde. Mas uma mera brisa não deteve Sylvester, não importa quão ruim fosse o fedor. Mesmo que ele sentisse vontade de vomitar, mas se controlasse, isso o faria perder as forças. Só um pouco mais. Ele podia ver o outro lado quando sua cabeça saiu lentamente. Sylvester rapidamente inclinou o corpo para frente e se jogou para fora do berço. Baque. Ele caiu no travesseiro macio que havia jogado antes para garantir sua aterrissagem. Agora, a próxima fase era rastejar até a porta e abri-la. No entanto, quando olhou para os arredores, sentiu-se tonto. Meu Deus! Tudo parece tão grande quanto um bebê. As cadeiras pareciam torres. O berço de onde ele caiu agora era inacessível. O teto da sala era como o céu para ele. Ele odiava seu corpinho de bolha. Ainda focando em seu alvo, ele se arrastou até a porta. Apesar do mundo estar tão ao contrário, a maçaneta da porta parecia moderna e precisava ser puxada para baixo. Ele trabalhou duro e puxou os lençóis da cama de Xavier. Então, fazendo um laço, jogou-o na maçaneta da porta. Com um simples puxão com o peso de seu corpo, a porta se abriu. Sylvester colocou cuidadosamente a cabeça para fora, apenas o suficiente para observar o outro lado. Ser pego tão cedo era inútil, afinal. Felizmente, o prédio foi reservado para a moradia de Brightmoters. Assim, a maioria das pessoas no prédio havia ido trabalhar ou estudar. Como não conhecia o layout, escolheu aleatoriamente uma direção e se arrastou pelo corredor. Ele fez questão de ficar no lado mais à direita para se esconder atrás dos pilares do corredor em caso de emergência. O corredor ficava na lateral do prédio, então ele podia ver o espaço aberto e a altura em que estava. Ele parecia estar no terceiro ou quarto andar. Depois de engatinhar por um tempo, ele enfrentou seu primeiro desafio: descer as escadas. Essa simples tarefa era difícil para seu corpo, mas Sylvester podia fazê-la. Ele fez questão de não tropeçar e cair. Seu coração curioso estava interessado no mundo exterior. No momento em que chegou ao andar de baixo, viu um grande gato branco dormindo perto da saída do prédio. Ótimo, com meu tamanho, até essa coisa pode me matar. Com passos de bebê, ele se arrastou silenciosamente para longe. Sylvester respirava tão baixo que, se Xavier estivesse ali, pensaria que ele estava morto. Devagar. Sim. Só um pouco mais. Por fim, ele cruzou o limite final e chegou do lado de fora do prédio. O sol brilhava em sua pele de bebê e o fazia sentir calor. Na verdade, ele sentiu que ganhou energia apenas por estar sob a luz do sol. Agora é hora de explorar. Sylvester engatinhou até o prédio ao lado, além do jardim, para ver o que acontecia ali. A arquitetura parecia ser uma mistura de diferentes tipos da terra, mas todos pareciam estar em sinergia. No entanto, o mais estranho era que cada edifício tinha amplos terraços abertos e parecia estar cheio de gente. Alguns sentavam-se para descansar, enquanto outros comiam ou estudavam. E isso de alguma forma fez o terreno parecer bastante desolado. Bom para mim, ele pensou. Isso significava que ele poderia ir longe antes de ser pego. Logo, ele chegou ao prédio mais próximo e entrou sorrateiramente no próximo corredor. Ele sabia que o campus era enorme, e não poderia explorar tudo com seu corpinho, mas o que ele queria era estudar e conhecer mais o lugar. Enquanto Sylvester se arrastava pelos corredores do edifício, ouviu altas vozes ritmadas dos quartos de ambos os lados.
As aulas estavam em andamento, então ele silenciosamente tentou ouvir e entender as palavras que ecoavam no corredor. Nós, as mães brilhantes, não somos guerreiras, mas lutaremos quando necessário. O lado direito da nossa cintura. Ao mesmo tempo, a adaga permanece à esquerda. Nós pregamos os ensinamentos dos 78 papas que nos guiaram nos últimos 5.000 anos. Nós apontamos o caminho para o braço de Solis, e esse é o nosso dever sagrado. Como as mães brilhantes em treinamento, vocês aprenderam história, as bênçãos e o trabalho. E o treinamento durará 5 anos. Alguma pergunta? Uma mulher levantou a mão de repente. Mãe Marta, às vezes posso trazer meu filho comigo? Ah, amando favorecido por Deus. Sim, você pode trazê-lo. Eu não desejo ser punido por permitir qualquer dano à sua mente ou corpo. A mãe brilhante Senhor respondeu respeitosamente. Sylvester sorriu lá fora ao ouvir a voz de Xavier. Ela pensa tanto em mim. Mas sua mente também tinha centenas de perguntas. O que é isso de 5.000 anos e apenas 78 papas? Os humanos vivem tanto tempo neste mundo. E esta grande guerra de novo? Havia muito a ser respondido. Mas ele tomou uma decisão inteligente e rapidamente se afastou de lá. Contanto que Xavier levasse as aulas todos os dias, ele automaticamente aprenderia tudo. Colocar sua vida em risco não valia mais a pena. Então ele voltou do mesmo jeito enquanto aproveitava o sol. Examinando o céu o tempo todo, ele percebeu que o sol parecia muito maior neste mundo. No entanto, o calor não era desagradável. Só então, ele percebeu algo que tinha ouvido durante o incidente do acampamento. Xavier disse que os magos são os mais fracos à noite. Isso significa que a luz do dia tem algo a ver com nossos poderes. É por isso que estou com vontade de comer aquele sol suculento. Tantas coisas não fazem sentido. É difícil se ajustar a este novo mundo tão rapidamente. Sem falar que tudo e todos parecem uma ameaça, especialmente neste corpo. Suspirando, ele continuou seu caminho. Eventualmente, ele chegou à entrada e lá estava. O gato ainda dormia ali alegremente, parecendo relaxado. Sylvester viu seu rosto pela primeira vez e teve vontade de acariciá-lo. Mas ele estava com medo, pois o gato fofo parecia ser um adulto e parecia maior que ele. Era, sem dúvida, fofo. Mas mortal. Fácil, não posso deixá-lo acordar. Cuidadosamente, ele começou a subir os degraus um de cada vez. Eles eram nada menos que colinas para ele e tomaram todas as suas forças. Ele pretendia subir sem parar até que estivesse pelo menos um andar acima. Só assim ele se sentiria seguro. 2, 10, 20. Eu odeio meu corpo. Eu odeio essas pernas do macarrão da semana. Sylvester praguejou ao chegar ao último degrau do andar. Ele estava suando com dores nas pernas e nos braços e pode ter sujado as fraldas também. Ele respirou descontroladamente. Ah! Eu não posso morrer nas mãos de um gato. Não posso deixar que essa vergonha estrague meu nome. Ah! Baque, como um cadáver, Sylvester caiu de cara assim que chegou ao primeiro andar. Ele se sentia cansado e sua mente estava prestes a quebrar. Não acredito que estou dizendo isso, mas... sinto falta de Xavier. Tapinha. Sylvester sentiu alguém batendo em sua bunda suja de fralda. Encantado com a chegada da ajuda, voltou-se para abraçar a mulher que fosse. Enquanto também não se esquece de fazer barulhos de bebê. Ai ai ou ar. Foda. Não havia nenhuma mãe brilhante bonita esperando para ajudá-lo. Em vez disso, era o maldito gato do andar de baixo, agora cara a cara com ele. Seus olhos azuis pareciam cheios de curiosidade, e seu nariz o cheirou intensamente. Sylvester praguejou instintivamente e tentou retroceder. Mas, infelizmente, ele tinha apenas metade da altura do gato, que atualmente estava sentado nas patas traseiras com a ajuda do rabo. Ele constantemente inclinava a cabeça para a esquerda e para a direita, como fazem os cachorros confusos. Então, começou a se mover em sua direção. Quanto mais ele se movia para trás, mais perto o gato chegava. Sei como eu usei meus poderes naquela noite.
Talvez eu possa pulverizar este gato também. Sim, os hinos. Eu deveria cantá-la. Ele pensou rapidamente. Oh, ouça, meu senhor da luz, preciso da sua ajuda nessa luta, miau. O gato saltou no ar abruptamente. Sylvester até se esqueceu de cantar e cobriu o rosto com os braços, esperando golpes de garras afiadas. Pate, mas ele não sentiu dor. Em vez disso, houve um tapinha suave e suave. O gato se aproximou, lambeu seu cabelo e então usou as patas dianteiras para abraçar seu pescoço. Chocado, Sylvester descobriu o rosto e olhou para o gato que o abraçava. Parecia animado, sem um pingo de malícia que ele esperava. Tapinha. O gato, desta vez, bateu suavemente na testa de Sylvester com as patas e fez algo que chocou seu cérebro do século XX e pequeno gatinho humano. Meu agora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.